Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um Café com Coragem, neste dia 27/6, chovendo, anoiteceu e amanheceu com uma boa chuva para nos ajudar nesse descanso de hoje. E é uma grande alegria nós podemos estar juntos mais uma vez para fortalecer a nossa imunidade emocional, psicológica, fortalecer a nossa espiritualidade para não sermos nunca pegos e para nos fortalecermos e preparados sempre para mais um dia de vida. Aqui em Tatuí, 13 graus, hoje está friozinho, bem frio, bom para ficar realmente hoje dentro de casa. Hoje seria um dia muito propício para vencer esse tempo de quarentena. Então, nós estamos aqui em casa esperando passar essa fase. Querido, nós estamos aí já avançando para uma pancada de dias. Quem sabe você vai ver esse vídeo daqui 10 anos. Já estamos aí uma pancada de dia, desde março nós estamos em quarentena, mas glória a Deus por isso, esperando uma vacina, a cada dia esperando um remédio, mas glória a Deus porque é o dia que o Senhor fez para nós estarmos juntinhos neste café com coragem. Botucatu está mais frio que aqui, então glória a Deus por isso, já informou a irmã Janaína para nós. Olha só que bênção essa semana, assuntos relevantes para fortalecer a nossa alma e nos preparar para a pós-pandemia, porque o objetivo dessa série é justamente nos preparar para a pós-pandemia, para ser uma igreja mais relevante, uma igreja mais atuante, uma igreja com mais discernimento, uma igreja da qual valorizamos as coisas espirituais, unindo a esse espiritual a questão da alma, que é onde nós tomamos as nossas decisões. Bom dia, pastor Isaac, meu amigo. Como está a temperatura aí, Itupeva, né? Itupeva. Quando nós trazemos essas informações aqui, o objetivo nosso é que, Santa Rosa, irmão Clóvis e irmã Ângela está informando para nós aí 6 graus, só com chimarrão mesmo, só com chimarrão, um cobertor enrolado nas pernas e boa. O objetivo dessa série é o quê? É nós termos as informações e ao termos essas informações e passando a pandemia, saiamos e vamos para a igreja. 13 graus também lá. Pastor Isaac, obrigado aí pela informação, que está igual aqui também. E temos essa informação e quando a gente sair daqui e formos para o nosso normal antigo, que não vai ser mais normal antigo, essas informações nos ajudem a sermos mais relevantes. Relevantes como igreja, mais participativos, mais ativos, mais fortalecidos no Senhor, preparados para enfrentar o dia mal, preparados para enfrentar as frustrações, as decepções, já que as escolhas e as decisões nós fazemos sempre são na alma. Então o objetivo é fortalecer essa questão espiritual cognitiva, comportamental, cognitivo comportamental vai me levar a tomar decisões para que eu possa decidir de uma maneira correta, baseado nas escrituras sagradas e na palavra de Deus. Então essa semana nós vimos várias facetas da igreja, da estrutura igreja, desde lá do seu princípio. Então essa pós-pandemia veio justamente, essa série pensando na pós-pandemia, vem nos situar como igreja, porque como igreja nós vivíamos a nossa vida, olhávamos para os irmãos, olhava para a igreja, tal e coisa, bababá. Agora vem esse novo tempo e esse novo momento. E aquilo que nós não valorizávamos antes, nós precisamos valorizar agora. E aquilo que de repente a gente supervalorizava, a gente começa a ver que não tem valor nenhum. Então,
Hoje nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. E eu sei também que muitos irmãos ouvem falar do arrebatamento, já viram falar do arrebatamento, já viram falar, os pastores falar, vão tirar agora, aí vai vir um arrebatamento e tal e coisa, parará. Então ficamos aí conjecturando sem saber realmente o que é. E eu quero pedir a graça de Deus aqui, eu tentei sintetizar o máximo que eu pude aqui para que essa informação também fique bem clara para você que de repente já há tempo está dentro da igreja, mas que não fez um estudo aprofundado, para você que está chegando na igreja agora, para você que já ouviu falar alguma coisa assim a respeito de arrebatamento, e tentei trabalhar o máximo possível durante toda a parte da noite de ontem para a gente sintetizar ou trazer bem mastigado aqui, de uma maneira que você possa compreender, e não apenas compreender, mas que você possa pegar essas informações também, passar. Então, se você tiver uma caneta e um papel perto de você, isso vai te ajudar muito, senão você vai ter que ficar vendo essa mensagem, porque o objetivo é que você pegue essas informações e você passe adiante. Não guarde essas informações para você. Pegue essas informações e passe adiante, ok? Então, um minutinho para você fazer isso aí. Procure um papel aí, caneta e tal. Nós vamos juntos aqui mergulhar naquilo que as escrituras estão nos informando. Então, na parte das horários lá, 12 graus, na outra ponta, lá de Botucatu. Pelo jeito que acho que a média de São Paulo hoje, eu acho que é 13 graus mesmo, a coisa tá friozinho. Tem muita gente que está ainda agasalhada aí, tem os que não acordaram ainda. Eu já peguei aqui meu café com leite para esquentar esse momento que nós vamos estar juntos aqui, vencendo esse dia que o Senhor fez para nós, para nos alegrarmos nele. Tá chovendo, hoje tá chovendinho. Eu quero iniciar nessa manhã falando do arrebatamento da igreja, mas você vai, por favor, anote tudo isso e depois você, terminando essa live, você passa essas informações para alguém. Quando voltar às reuniões e tal, faça um compromisso com você mesmo para você também trazer informação, ok? Hoje eu estou com a camisa do Galo, eu coloquei aqui em homenagem ao meu amigo Pastor Edmundo, que me presenteou com ela, apesar de eu acho que eu gosto mais do Cruzeiro do que do Galo, mas estou aqui porque eu coloquei ela porque o Pastor Edmundo também é um dos grandes estudantes do Apocalipse. Temos divergência de pensamento em alguns pontos e por isso que é muito bom nós temos essas divergências, mas saber que maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa então. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Só estou sentindo falta aqui que o pessoal de Francisco Morato não falou como é que está a temperatura lá. Só foi falar aqui e a Sheila já informou que está friozinho. Então deve estar uns 13 graus aí, né? Também. 16 graus, brincadeira, hein? A gente está na média de 13, lá Francisco Morato vem 16. O negócio é todo mundo ir morar lá em Francisco Morato. Pelo menos lá está mais quente, ok? Apocalipse capítulo 4, pegou a caneta está com você aí preparadinho para nós viajarmos aqui nas escrituras, e hoje é o dia do arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Eu vou te explicar o porquê do arrebatamento, o valor de tudo isso e o que nós podemos fazer, nos comportar depois. Pastor Gerson, bom dia meu amigo, queridão, tudo na bênção. Pastor Edmundo pregou, a Eliane lembrou agora, o pastor Edmundo pregou lá em Paulínia, num encontro dos batistas independentes lá em Paulínia, e foi fantástico, foi um mover de Deus, foi um tempo extraordinário de cura, foi um tempo extraordinário de Deus naquele dia, ok?
Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do 1 até o versículo 3. Aqui também está chuva, chuvendinho, 13 graus, subir aqui também tá, é isso aí, essa média nossa aqui também. Bora lá, caneta na mão, então vamos embora. Depois destas coisas, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 3. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém estava sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono é um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ok. Beleza. Ah, sim. Então foi aqui em Tatuí, né, Eliane? No dia do friozinho. Foi lá na Chácara Pirilampo. Lembro também desse dia aí, lembro desse dia. Queridos, aqui o texto, o apóstolo João, ele está escrevendo e ele começa o capítulo 4, ele diz: depois destas coisas. Depois destas coisas. Qual coisas? Depois destas coisas, ele está falando justamente do capítulo 2 e o capítulo 3, depois que o anjo falou para ele a respeito da igreja. Então, depois destas coisas, depois da igreja, ele diz que ele viu uma porta aberta, uma janela aberta no céu. E ele então subiu para lá. E ao subir para lá, ele vê trono. E é muito importante essa descrição de João, porque quando ele vê o trono e ele vê o Senhor assentado no trono, ele vê também 12 tronos de um lado e 12 de outros, simbolizando o quê? Os cristãos como igreja e o povo de Israel, 12 simbolizando as tribos de Israel de um lado, 12 simbolizando a igreja, que traz para nós, os estudiosos, a respeito daqueles que confiaram na remissão desse tempo, acreditando que o Messias viria no Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel, e também a igreja, nos seus 12 apóstolos, ali também reunida, e aquilo nós chamamos de o tribunal de Cristo, que nós vamos falar um pouco depois para frente, é o momento do casamento, da boda do Cordeiro, momento de festa. Mas antes disso, de falar disso, quando ele fala depois destas coisas, ele está dizendo que a igreja então é passada. Agora Deus vai voltar novamente a trabalhar com Israel e vai haver o período que se chama a grande tribulação aqui na terra. Eu quero explicar para você direitinho o porquê da igreja e o porquê a igreja entrou nesse momento. Deus chamou Israel para fazer parte do reino, para ser o seu povo, nação sacerdotal, povo adquirido. Por isso, quando você pega lá desde a segunda-feira para cá, você consegue fazer as conexões com aquilo que nós falamos. Chamou para que esse povo fosse a luz, para que esse povo pudesse anunciar para os povos que existe um Deus único, tirar esse povo da idolatria. Esse foi o objetivo de Deus ao chamar Israel. O que acontece ao longo de todo o tempo? Vocês conhecem bem a história. Há momentos de casamento feliz, momentos de casamento triste, há momentos que o povo decide divorciar-se de Deus e viver sozinho, e vivem abandonado. E então o que acontece? Com todo este interim,
Deus, dentro da sua soberania e conhecendo tudo, ele vai abrir um parênteses. Os estudiosos, os teólogos, eles vão sempre falar que os momentos bíblicos eles são marcados por dispensações. Dispensações são eras, são fases de tempos que separam a história cronológica da Bíblia. Tempo da inocência, tempo da consciência, tal, tempo da lei e tal. E aí, de repente, nesse interim, por esse povo ter o seu coração marcado de tanto orgulho, não cumprir essa missão. Eles não foram sal da terra, não foram a luz do mundo, se fecharam dentro do seu orgulho, se acomodaram, ficaram extremamente tranquilos. Quando Jesus morre, ele abre então um parênteses. E dentro desse parênteses, dentro da linha da história de Deus, ele chama então a igreja, para que a igreja fizesse parte dessa história e para a igreja assumir o papel que ele deu a Israel. A noiva do Cordeiro é a igreja, a mulher de Deus é Israel. Então grave bem isso. A noiva do Cordeiro é a igreja e a mulher de Deus é Israel. Por isso que esse período de tribulação, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo 7, anota aí. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Todo o capítulo 30 vai tratar a respeito da restauração. E no versículo de número 7 vai falar desse dia ou desse período da tribulação como sendo angústias para Jacó, angústias de Jacó, ou seja, angústias de Israel. Será um período de tribulação que Jesus narra em Mateus capítulo 24, dizendo: se vocês estiverem na cidade e não voltem não entrem dentro da casa para pegar as coisas, fujam para os campos e tal, porque será tempos de angústia. Jesus está falando que é um tempo de angústia para Israel. No final do livro, no capítulo 30, do profeta Jeremias, ele vai dizer que aquela palavra era para o final dos tempos, ou seja, para o fim de todas as coisas. Uma palavra de restauração, uma palavra depois de fraternidade, como se fosse entrar no período do milênio, e aí sim ele fala, isso aí é para o final dos tempos, mas aquele momento é marcado como sendo angústia para Jacó. Então, ou seja, a tribulação não foi preparada para a noiva está em um outro ambiente. Agora sim, Deus começa a trabalhar de novo com Israel. Pastor, sério mesmo? Sério mesmo. Marca mais um versículo aí, Atos capítulo 15, versículo 14 e 15, eu quero ler junto com você. Atos capítulo 14. Vai ser aquela, Atos capítulo 15 é aquela discussão em relação à igreja, dos apóstolos e tal, um negócio para Antioquia, mas chega num ponto que é importante para nós. Atos 15, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim, ó: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome. Olha, Tiago narrando Atos 15. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e vou levantá-lo das suas ruínas e eu vou restaurar. Trabalhando com Israel, pela falha de Israel, entra a igreja. Deus chama a igreja para que essa igreja seja sal da terra e luz do mundo, e por isso que Jesus fala: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, coisas que Israel não quis fazer.
se fechando dentro do orgulho e da sua comodidade. Então, o texto de Atos ele fala assim: Deus visitou os gentios, tirou dele um povo para o seu nome, e fomos chamados hoje, somos chamados também filhos de Deus, mas depois ele volta a trabalhar com Israel, com a mulher, para que essa mulher então ajude no cumprimento, e aí sim, ele fala a respeito de um evangelho que vai ser pregado, o evangelho do reino. E o evangelho do reino vai ser diferente do evangelho da graça da qual nós estamos, onde o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, porque dentro do período da tribulação, o Espírito Santo vai até convencer, mas não vai habitar na vida da pessoa, porque o evangelho da graça e da bondade do Senhor é diferente. Mais um texto para nós confirmarmos a respeito disso e vermos também que a igreja, e muitos da igreja também entram num período de comodidade, porque fala assim: o evangelho vai ter que ser pregado a todas as nações para depois Jesus voltar, então vai demorar um pouco mais, e muitos estão, tranquilamente com isso, entrando na sua comodidade, no seu orgulho, igual Israel entrou, e aí a casa pode cair também para nós, porque uma notícia que eu acho que a igreja não vai cumprir a grande comissão, porque a igreja também vai ter as suas falhas, infelizmente, porque essa igreja não quer saber muito de missões, ela quer saber da sua própria vida. Romanos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. E Romanos capítulo 11 trata do futuro de Israel. Romanos capítulo 11 trata do futuro de Israel. Você pode olhar isso na sua Bíblia depois, ou aí mesmo, se você está vendo. Mas diz assim, Paulo escreve aos Romanos, diz: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Apartará de Jacó as suas impiedades. O profeta Jeremias vai compartilhar isso, e o profeta Isaías também. Aqui mostra o seguinte, que Deus colocou um endurecimento em parte para Israel, para que a plenitude dos gentios haja entrada. Então, ou seja, quem não é judeu é gentil, todos os outros povos são gentios, judeu é judeu e os outros são todos gentios. Está dizendo aqui o texto para nós que o endurecimento veio a Israel por causa do orgulho deles, até que haja entrado um número dos gentios, ou seja, para você ter uma ideia, se de repente lá no céu entrou 2.000 gentios, na parábola que Jesus fala, sai pelos valados e pelas ruas e enche a minha casa até que tenha os convidados e tal. Se era 2.000 para ser tirado dali, quando chegar esse número de cristãos, de igreja, e for colocado lá dentro, fecha-se as portas da graça. E aí vem um outro período, o Senhor trabalhando novamente com a igreja. E esse texto aqui vai falar justamente a respeito disso, de todo esse relacionamento entre Deus, a igreja, os gentios. Paulo trata no capítulo 11 de uma maneira muito clara. E ele vai falar assim: olha, se vocês estão achando porque o endurecimento veio para eles por causa do orgulho deles e tal, vocês acham que vocês vão escapar disso também? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, ou seja, o que Deus está falando é o seguinte: eu dei um propósito para a igreja, e essa igreja tem uma função. Tem data de validade, essa igreja tem um propósito. Ele vai falar a respeito dos dons. Por que Israel é tão abençoado hoje? Porque Deus tem um propósito, os dons são irrevogáveis, o talento é irrevogável. Por que Deus protege a vida deles lá até hoje? Aí sim, Apocalipse capítulo 12, a mulher que teve à luz a um filho varão. E deste filho, então, é gerado aí toda a linhagem depois da igreja, para sermos semelhantes ao filho. Então, a igreja entra num vácuo de falha aonde Israel deixou essa brecha. Aí nós entramos. E glória a Deus por isso. E louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade.
E em Romanos ele fala assim, eles foram desobedientes ao seu chamado. E por isso veio endurecimento, e por isso aconteceu toda sorte de coisa com eles. E hoje nós fomos chamados para fazer parte dessa história aqui, e nós não podemos deixar passar e ser vão essa vocação que Deus confiou a nós. Então há um chamado e há uma data de validade para a igreja, por isso que eu preciso trabalhar hoje como se fosse o último dia de viver nessa terra. Por isso que você tem que trabalhar hoje como se fosse o último dia. Porque vai chegar o momento, e a gente não sabe quando, e eu deixo isso aí muito bem claro para você, se você tem em mente também que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, para que depois Jesus venha, querido, você pode ser pego de surpresa, porque você está entrando num orgulho e numa comodidade, e não está preocupado com os outros povos, porque Jesus deixou bem claro a função da igreja, ir e fazer discípulo de todas as nações. O que você está aprendendo hoje, passa para alguém. Anotou tudo direitinho? Passa para alguém. Isso então se chama, esse período que estamos vivendo se chama graça. A lei, Evangelho de João, capítulo 1. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muitos estão deixando as coisas de Deus sempre para depois e sempre colocando em primeiro lugar as suas coisas. E eu quero que você anote uma frase que nós vamos encerrar com ela. Nós seremos mais julgados por aquilo que nós deixamos de fazer do que por aquilo que nós fizemos no tribunal de Cristo. Ok, então entrou o número dos gentios, há esse fenômeno agora que aí nós discorremos sendo como o arrebatamento da igreja, onde muitos estudiosos falam que a igreja passa pela tribulação e o arrebatamento vai ser no final da tribulação. Que graça que vai haver isso. Que fenômeno é esse então? E Paulo está falando justamente nessa carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Anota aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, versículo 18, Paulo fala do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não quero que vocês se demovem dos vossos pensamentos. Ao som de uma trombeta, que foi aquela que João falou, vindo alarido, então os mortos subirão e a igreja, e nós que estivermos vivos subiremos, estaremos com o Senhor nos ares. Então chega o momento que deu a plenitude dos gentios, subiu. Quem tem o Espírito Santo partiu e subiu. Quem não tem, ficou. Quem era apenas amigo da igreja, amigo do evangelho, ficou. Dançou. Ouviu o evangelho, preferiu outras coisas, infelizmente. Vai ter oportunidade? Vamos ver daqui a pouco. Não vai ter. Como que eu posso medir a questão desse fenômeno chamado arrebatamento e como ele se aproxima? Se eu unir Evangelho de Mateus capítulo 24, mais o livro de João, o Evangelho de João capítulo 16, quando Jesus está dando as últimas instruções, falando das coisas do final do tempo, Jesus fala assim, presta bem atenção nisso. Jesus falou assim, e Jesus vai comparar este momento como sendo o momento de uma mulher grávida. Ele fala assim, a mulher quando está para dar à luz a um filho, ela sente fortes dores. E essas dores elas vão se intensificando. Não é isso, irmãs? Essas dores vão se intensificando. Há um espaçamento da contração. Há um tempo e um tempo. À medida em que vai chegando a hora, essa contração vai diminuir no espaço de tempo. Por que Jesus usa essa ilustração? Porque quando ele fala em Mateus, olha, vai haver terremotos, guerras, epidemias, fomes e tal, Jesus está falando justamente das dores de parto, princípio das dores. Só que à medida que isso vai se intensificando, e nunca no momento nenhum da história como hoje, a gente viu que só nesse período da pandemia nós vimos aí
a questão da pandemia, nós vimos a perseguição da igreja, nós vimos a questão dos gafanhotos, nós vimos a nuvem que está vindo de areia que está vindo lá do Saara, nós estamos vendo 2 terremotos que aconteceram no México e o outro na Califórnia, ou seja, essas dores estão sendo intensificadas, então o arrebatamento está às portas e nunca ouviu-se falar desses acontecimentos e desses fenômenos numa sequência que está acontecendo hoje. Então, pós-pandemia é momento para me despertar. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Hoje somos igreja, e se somos igreja nós temos que trabalhar sim, temos que correr atrás do melhor sim, tem que continuar estudando sim, tem que procurar melhorar a vida sim, só que o grande problema é que muitos estão fazendo só isso, só trabalham, mas esquecem de buscar o reino de Deus. O dia separado para Deus já não é o primeiro da agenda. Aliás, se der, nós vamos, se der. E infelizmente muitos estão correndo atrás do dinheiro para se manterem vivos e estão esquecendo de colocar em primeiro lugar. Hoje não vai dar para ir na igreja não, então deixa para lá, mas no outro dia vai trabalhar. Tá com dor de cabeça, não vai para a igreja, mas no outro dia vai trabalhar. Tá com a unha encravada, não vai para a igreja, mas no outro dia vai trabalhar. Brigou com o marido, brigou com a esposa, não vai para a igreja, mas no outro dia, brigado, vai trabalhar. Peraí. Nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. Brigou com a esposa, brigou com o marido, não vai para a igreja, mas vai trabalhar por quê? Teve uma vez que falei para os casais na igreja aqui. Ele faz o seguinte, quando você brigar com a tua esposa, e você não vir para a igreja, naquela semana você também não vai trabalhar. Valores que foram perdidos por uma igreja que foi chamada para não perder tempo, porque é uma igreja que foi enxertada. Por isso que o arrebatamento, esse fenômeno do arrebatamento vai se dar numa hora ao qual Jesus diz assim, o arrebatamento vai ser como um ladrão na noite. Se o homem soubesse a hora que o ladrão vai invadir, ele fechava. O arrebatamento não pode vir depois da grande tribulação, porque até aí já consumou tudo. O arrebatamento não pode vir na metade da tribulação, nos 3 anos e meio, porque quem está ali vai saber que está chegando a metade, tempo de paz, tempo de alegria e tal, ele vai saber que é 3 anos e meio. Agora a igreja não, subiu. Essa mensagem desse evangelho vai ser diferente. Não vai ser uma mensagem, se prepare para um arrebatamento, vai ser sim, aceite Jesus e olha, e se tiver que morrer, morre, mas você vai passar a eternidade com ele dentro desse momento maravilhoso que vai se chamar de arrebatamento. Uma outra coisa que é importante é que o evangelho que Jesus narra em Mateus capítulo 24 é o evangelho do reino, quando ele vai falar assim, e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações e aí então virá o fim. Eu creio que deu para você tentar entrar junto comigo nesse pensamento da história. Por isso que João fala lá, depois destas coisas, ou seja, depois da igreja eu vi uma janela aberta no céu e uma voz chamando ele para ir para lá e ele vê os tronos. Eu e você fizemos o nosso trabalho aqui, e eu espero. O Espírito Santo habita em nós, é o penhor, então o Espírito Santo vai ser tirado agora. Aliás, eu vi um pregador conhecido também, ele falando a respeito de que o que detém o anticristo é a lei. A palavra que agora o detém, a palavra que vem ali, o pronome, é masculino, então não pode ser a lei. O detém. Então, o Espírito Santo que agora está segurando o anticristo, o Espírito Santo que trabalha com o crente. Só para também te ajudar nisso, o Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava na vida do povo de Israel e nem dos reis. Ele vinha e voltava.
na graça, na dispensação da graça, o Espírito Santo habita dentro de nós. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. O evangelho do reino que vai ser pregado é: aguente firme, vamos fugir, não vamos lá e tal. E esse é o evangelho do reino que vai ser pregado. E essa vai ser a função dos judeus, dos gentios, e aqueles que não ouviram, as outras nações que não ouviram, que são gentios, esses sim vai ser os judeus que vão fazer. Porque Deus volta a restaurar o tabernáculo de Davi, que está caído, e eles vão cumprir aquilo que foi determinado por eles. É por isso que depois, eu não sei até onde você já estudou ou não, mas é por isso que depois vem as duas testemunhas lá em Israel. E as duas testemunhas, uns estão falando que é Elias e Moisés, enfim. Elias eu sei que é um deles, o outro indefinido. Mas Elias vai ser um deles por quê? Porque Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e diz que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos. Eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então haverá uma grande conversão. Período da tribulação, 7 anos, 3 anos e meio, Israel rompe, porque o anticristo vai sentar-se no trono lá em Israel e vai se fazer como Deus. Então Israel rompe com eles, e aí então vem um período de grande perseguição. Grande perseguição. Essa é a grande tribulação, dia único na história, ou período único na história. E essa perseguição vai se desencadear naquilo que Jesus narra, então, no Evangelho de Mateus 24. Agora, o assunto que é a temática de hoje, que essa igreja ela é subida aos céus. O anticristo vai ter a resposta para os povos, vai acalmar o coração deste povo, e aí nós subimos lá e vemos os tronos. Porque a ideia de trono? A ideia de trono e a ideia de alguém no meio é justamente por causa da ideia do julgamento. E aí sim entra aquilo que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10. Anota também aí. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, da qual nós chamamos de tribunal de Cristo. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, você pode colocar seu pensamento aí na descrição, o que você acha, sempre depois eu respondo. Em algum momento não dá para mim parar aqui para ir respondendo, para não perder o fio da meada, e até pelo tempo, mas depois eu respondo tranquilamente também. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu acho que é importante eu frisar isso também, porque o casamento em Israel era celebrado também durante 7 dias. O período do casamento todo era celebrado durante 7 dias. Por isso que quando a gente está falando de um período de tribulação de 7 anos, as bodas do Cordeiro, o momento de retribuir ou presentear a noiva, de Apocalipse 19, que essa noiva já está preparada e tudo, já está aviada, e é o momento então das recompensas e do galardão. Jesus então aqui nesse texto está dizendo assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo corpo. Então volto a dizer, a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e cada um vai receber a recompensa daquilo que fez pelo corpo. Pelo corpo. Então, ou seja, naquilo que eu trabalhei, naquilo que eu me esforcei, naquilo que eu me dediquei, no discipulado, no período de oração, naquilo que eu gastei com outras pessoas, no cuidado com outras pessoas, tudo isso vai contar naquele dia, porque está relacionado àquilo que eu fiz pelo corpo, na maneira como eu servi a minha comunidade, na maneira como eu servi a igreja, no lugar onde o Senhor me plantou.
tudo aquilo nesse dia então vai ser. Então, ou seja, enquanto que a igreja foi arrebatada lá em cima, 7 anos, está vendo o tribunal de Cristo, o dia da prestação de conta. Eu e você, o teu nome, ele vai chamar você pelo teu nome. 1 de Coríntios capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 15, ele vai falar da responsabilidade desse ensinamento. E o trabalho que nós vamos fazer nesse período agora, desde quando fomos chamados, ele vai ser comparado às nossas atividades, nossas funções, aquilo que fizemos pela igreja, através do corpo, discipulando. Eu digo sempre que vale a pena você discipular, vale a pena você gastar um tempo com as pessoas, porque isso está sendo contabilizado lá no céu. Diz que as nossas obras naquele dia, que chamar pelo teu nome, vai ser comparada a feno, palha e madeira. Se você colocar feno, palha e madeira no fogo, o que vai acontecer? Isso mesmo, só vai sobrar cinza. Agora, se você colocar o ouro dentro do fogo, o ouro vai continuar sendo ouro. A prata vai continuar sendo prata. E a pedra preciosa vai continuar sendo pedra preciosa. Vai ser comparado, muitos vai ser feno, palha e madeira. Outros, ouro, prata e pedra preciosa. Por isso que no nosso trabalho no Senhor não é em vão, porque aquele dia vai ser revelado o nosso trabalho. Aquele dia vai ser revelado tudo que nós fizemos. Por isso a pessoa fala assim, não vale a pena se dedicar tanto porque não há reconhecimento. O reconhecimento que eu aguardo e eu espero é lá em cima. Canso da oportunidade de recomeçar novamente, de iniciar outra vez, porque a recompensa vai ser naquele dia. E naquele dia, quando foi colocada a pessoa dentro do fogo, texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até versículo 15, diz que se a obra dele se queimar, todavia ele vai ser salvo, porque a salvação não depende do que eu fiz. A salvação depende e foi naquilo que ele fez. Então a salvação como igreja nós já temos, ela é de graça, por isso que o evangelho é graça. Graça, não é pelas obras, é pela minha fé, pela minha atitude, por aquilo que eu fiz. Agora a recompensa está relacionado a prata, ouro e pedra preciosa. Esse vai receber galardão, e é aquilo que nós falamos, que esse galardão é a coroa da qual Apocalipse capítulo 4, naquele momento do arrebatamento, diz que todos os anciãos, todos vão tirar aquilo e vão colocar aos pés de Jesus, e vai dizer, Senhor, o Senhor é que merece, porque foi com teu sangue, foi com teu sacrifício que o Senhor comprou. E é este o momento mais precioso e mais glorioso da história da igreja. Ser igreja é trabalhar por aquele momento. É por isso que os primeiros mártires, queridos, eles não estavam preocupados com a vida deles, eles estavam preocupados com esse dia maravilhoso, com esse dia precioso. Você morreu por minha causa, Jesus recebeu nos tabernáculos, com certeza, como Estevão recebeu eles de braços abertos. Por isso que Estevão olha para o céu quando ele vai ser apedrejado, ele vê Jesus, que visão extraordinária, mesmo sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê Jesus, e aquilo fortalece a vida dele, porque o herói dele, o seu ídolo está de pé para recebê-lo. Aleluia, hein? Que momento precioso. O tribunal de Cristo é para a igreja. Esse sim é para a igreja e para os salvos do Antigo Testamento. Porque os que vêm depois, e aí sim é Apocalipse 7, são aqueles que vêm da grande tribulação. 2 grandes grupos de milhares de pessoas estão reunidos. Um está no período das bodas e aí vem um outro grupo que aí sim é o período da tribulação. E aí, esses da tribulação, um tratamento muito mais especial ainda, porque eles venceram um período muito mais difícil, eles venceram um período muito mais complicado. Eles superaram algo do qual nós não passamos. Mas tudo isso, então, é para mim importante para você entender o fenômeno do arrebatamento. Pastor, muita gente na igreja
que não se aprofundou nas Escrituras, que não sabe nada disso, que não cultivou a manifestação do Espírito na sua vida. E agora? Eu me esfriei na fé, eu enterrei o meu dom, eu não quis me expor, não queria me machucar mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 em diante, Paulo diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus demanda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O juízo de Deus vem sobre aqueles que simpatizantes não entregaram 100% a sua vida para Jesus. Foram frequentadores da igreja, foram participantes da igreja, mas não entregaram 100% a sua vida para Jesus. Que pena, que dó. Estão na igreja hoje, mas não permitem uma ação direta do Espírito Santo na vida deles. Que pena. Vamos insistir com eles? Precisamos. Por isso, parênteses aqui também, meus irmãos. Você está assistindo essa live, o marido, a esposa, os filhos, os pais não vão na igreja, vale a pena você gastar um tempo de oração por eles. Vale a pena. Porque este momento do arrebatamento da igreja, essas pessoas tão preciosas e maravilhosas, pode ser que elas fiquem. E de repente pode ser que elas fiquem porque nós não investimos um pouco de tempo na vida delas. Nós não gastamos um pouco de tempo de oração por elas. Às vezes nós mais criticamos, às vezes nós até falamos muito, mas aquilo que era importante de nós fazer por elas, nós não fizemos. E uma outra coisa que é importante nós fazermos para remir o tempo, que Jesus falou assim, por isso que você tem que ligar as palavras de Jesus produzindo vida. Quando Jesus disse assim, procurai ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. O que Jesus está querendo dizer? É justamente isso, porque no dia do tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, no dia da prestação de conta, isso vai contar. Por isso que eu disse que nós vamos ser mais julgados por aquilo que nós deixamos de fazer do que por aquilo que nós fizemos. Lá no Evangelho de Mateus também, no grande último discurso de Jesus, quando ele diz assim, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me deram roupa, eu estava preso, vocês não me visitaram. Nós deixamos de fazer. E dentro desse nós deixamos de fazer, eu quero dizer para você que Deus te deu um dom e Deus te deu um talento. E você não está exercendo isso, não está fazendo. Naquele dia, o Senhor vai olhar para nós e Ele vai falar assim, você ia ser um excelente pastor, uma excelente pastora, você era para ter sido um excelente presbítero, um excelente diácono, uma excelente diaconisa, você era para ser um excelente evangelista, você era para ser um excelente intercessor, uma excelente intercessora. Eu falo, não, eu não tinha capacidade nenhuma. E aí ele vai mostrar que, na verdade, era para aquilo, só que a nossa comodidade, o nosso orgulho, o gastar o nosso tempo com os recursos naturais, que a traça e a ferrugem corrói, que trai uma satisfação momentânea da alma. Naquele dia ele vai falar assim, tá vendo aqui? Era para você ser essa pessoa, só que você decidiu, você escolheu não ser essa pessoa. Então muita coisa nós vamos deixar de receber como galardão, foi porque nós poderíamos ter sido melhores.
nós poderíamos ter ido um pouco mais além. A recompensa poderia ter sido diferenciada, porque uns gastaram tempo com leitura, outros gastaram tempo com estudo, e outros quiseram um marmitex pronto, preparado, sem muito esforço e sem muita dedicação. Muitos colocaram em primeiro lugar o reino do céu, sabendo que os dias são maus e que o tempo que a gente vai durar aqui, por máximo que a gente viva seja 80, 90 e alguns chegam até 100 anos. Mas mesmo assim não se compara ao valor que tem uma eternidade sempre na presença do Senhor. Por isso que é importante a pessoa estar ligada ao corpo. Por isso que não existe cristão fora do corpo. Porque o meu trabalho naquele dia vai ser baseado naquilo que eu fiz no corpo, porque ele não tem como você ser crente se você não está ligado ao corpo, porque a tua vida é baseada naquilo que você fez pelo corpo, é estando dentro do corpo. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é de você estar ligado justamente neste corpo, de tomar a ceia junto com esse corpo, de amar estar ali e com os teus olhos atentos ver quem é que está chegando na igreja, para você poder ajudar essas pessoas e auxiliar. O arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento é para mim que sou igreja, que mesmo com os dias difíceis, como as igrejas do Apocalipse, lá você vai ver as igrejas complicadíssimas, mas elas se mantiveram firmes, porque a palavra no final, e eu gosto sempre de repetir, porque a repetição é pedagógica, ao que vencer. Então o arrebatamento é como o ladrão na noite, pode ser esta manhã, depois do café com coragem, pode ser à noite, pode ser nessa madrugada. Por isso que nós precisamos viver hoje como se fosse o último dia. Trabalhar para o Senhor como se fosse o último dia. Por isso que eu digo que esse momento, e eu quero fechar com isso, porque o Evangelho ele já passou por todos os continentes. O último continente que o Evangelho chegou é o continente americano. Por isso que eu digo que nós somos os trabalhadores da última hora, que vão ganhar as mesmas recompensas, das quais Jesus disse assim: há primeiros que são últimos e há últimos que serão primeiros, porque isso vai depender do nosso nível de entrega, do nosso nível de trabalho, de quanto nós trabalhamos para alcançar as nações e ajudar as nações, do trabalho que nós fizemos missionário. Tudo isso vai contar e muito naquele dia. Ah, você está gastando tempo, gastando energia, gastando força. Naquele dia nós vamos ver. E naquele dia muitos vão ficar envergonhados, porque vai falar assim, você poderia ter feito mais. E a pessoa vai falar assim, realmente eu poderia, mas aquele sofá estava tão gostoso, aquela série estava tão boa. Só que aí já não dá mais. Mas enfim, mas fala assim, e muitos vão olhar e ver o Senhor Jesus colocando coroa na cabeça de outras pessoas. Eu falo, puxa, eu podia estar ali. Eu podia estar ali, eu podia ter me esforçado um pouco mais. Eu gosto muito daquele filme da Lista de Schindler. A Lista de Schindler sintetiza mais ou menos isso que eu estou falando para você. A Lista de Schindler sintetiza tudo isso, aquilo que estou dizendo para você. No final, é colocado olha para você ver como que é. Se você não assistiu, vale a pena assistir. O que ele faz? Os judeus estão sendo mortos pelos alemães por causa da guerra. O que ele faz? Ele vai comprando judeus, ele vai comprando, pegando dinheiro e comprando, vendendo o que ele tem e vai comprando, comprando judeu, comprando judeu. No final, os judeus tiram o dente de ouro de um cara, fazem um anel e colocam no dedo de Schindler. O líder judeu coloca no dedo dele e fala assim, eles gravaram naquele anel, o Talmud diz que o sábio ganha alma. Está escrito no livro de Provérbios, né? O sábio ganha alma. Isso mostra justamente esse dia do grande julgamento. Só que não é um anel, ou pode ser um anel, não sei. Se a coroa, falo pela coroa porque os anciãos e os 24 vão tirar e vão colocar aos pés de Jesus.
O sábio ganhou alma, o sábio se multiplicou. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João capítulo 15 a respeito da multiplicação dos frutos. Nós estamos vivendo este tempo agora pós-pandemia. Essas informações você não tinha. E elas podem ser importantes porque podem significar o que vai acontecer daqui para frente. Eu sei, queridos, que a igreja está ferida. Eu sei que a igreja está magoada. E eu falo a igreja de uma maneira geral. Muitos desanimaram, tristes na fé. Mas chegou a hora. Chegou agora dessa igreja gloriosa, dessa igreja maravilhosa, se levantar. Se levantar no poder de Jesus Cristo. Se levantar no poder do Espírito Santo. E caminhar para cumprir uma grande comissão. Para cumprir um grande chamado. Para cumprir uma grande comissão. Para cumprir a sua vocação celestial. Para chegar lá naquele dia e naquele momento. Eu quero orar junto com você aqui nesta manhã. Você é a igreja, esteve dentro da igreja, você vai para o culto, termina o culto, você vai embora para sua casa. Desculpa, mas eu quero dizer para você que você pode fazer um pouco mais. Essas informações que você está recebendo esses dias, nesse período da quarentena, que foi o objetivo de Deus nos parar, porque agora nós podemos estar aqui de manhã, compartilhando, essas palavras podem ser palavras de vida. Pode ser rios de águas vivas que vão te fortalecer. Uma vez meu pastor me falou algo importante que eu guardo para mim até hoje também, quando ele diz assim, ele acredita que a igreja passa por metade da tribulação, mas ele falou, se a igreja foi arrebatada antes ou no meio, o importante é que eu me prepare para isso. Então, que eu me prepare para passar pela tribulação, porque passar pela tribulação, pela metade da tribulação, o primeiro período da tribulação é tranquilamente, de ver o anticristo e ver tudo isso. Que eu me prepare, que eu acredito que não, mas eu acho que nós precisamos preparar nosso espírito para que isso possa acontecer amanhã ou depois. Vai saber se está faltando só 100 pessoas, ou 20 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 2.000 ou 3.000 pessoas. Quem sabe a mesma maneira que o contágio do coronavírus tem alcançado, possa a partir de hoje usar a minha vida e você começar a orar por alguém nesta manhã, neste dia, colocar essa pessoa em oração, trazer para ela essas informações e o Senhor salvá-los. O arrebatamento virá como um ladrão na noite, um momento que ninguém espera, nem o dia e nem a hora e nem o momento. E depois Deus vai voltar a trabalhar com a esposa dele, com a mulher dele, que é Israel. Que esse estudo possa ter te ajudado e te preparado para continuar essa carreira dizendo, vale a pena, vale muito a pena servir ao Senhor. Vale demais, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Por isso que tudo que você tiver que fazer, seja por obra, seja por palavras, faça para a glória de Deus. Não espere recompensa de homens, não espere reconhecimento de ninguém, faça para Deus, porque esse dia, o dia glorioso do grande tribunal de Cristo, esse dia sim, não tem para ninguém. Nada e nada vai passar desapercebido naquele dia. Dia glorioso, dia único, dia maravilhoso, como diz o texto de Apocalipse, o dia que o Senhor vai recompensar os seus apóstolos e seus profetas. Eu leio os evangelhos e eu vejo Jesus dizendo, vocês vão se assentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Vocês vão preceder. Queridos, quando eu fico pensando tudo isso, uma mesa gigantesca, e ver lá os santos, os profetas do Antigo Testamento, no momento da prestação de conta. E aí depois daquele período, levanta-se todo mundo, os santos do Antigo Testamento, e aí sim sai todo mundo com Jesus, está escrito no livro do profeta Zacarias, sai todo mundo com Jesus, aquela grande comitiva, voltando para a terra, onde Jesus vai plantar os pés no Monte das Oliveiras, que foi o lugar do seu choro, e vai estabelecer o milênio com aqueles que ficaram nessa terra aqui, e começar o período de 1000 anos, mas os
texto de Zacarias diz que vem o Senhor com os seus santos naquele momento e ele vai estabelecer o milênio, momento glorioso. Não dá para a gente querer ficar de fora disso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E é de chorar, como Deus, quando a gente começa a pensar em tudo isso. Nós vamos orar, e vamos orar por esses inúmeros motivos de oração que tem sido apresentado para nós esse dia. Quero orar por você, meu irmão. Quero orar por você, minha irmã. Quero orar por você, por igreja, antes de nós fazermos o sorteio. Há a dor no coração de uma igreja gloriosa que o Senhor está formando. Querido, você tem capacidade, você tem condição, você pode ir mais longe, porque o Espírito Santo ele habita em você. Não coloque limitação naquilo que Deus não colocou limitação. Não coloque limitação. Não coloque limitação. Vamos juntos escrever uma nova história. Vamos juntos escrever um novo capítulo. Capítulo da história que a gente lê hoje como a Igreja da Reforma. Vamos escrever uma história, a igreja antes pandemia e a igreja pós-pandemia. Uma igreja gloriosa que se levantou. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que adorou como nunca. Uma igreja que celebrou, que ministrou como nunca. Uma igreja que viveu numa intensidade do Evangelho. Uma igreja que fez discípulo. Uma igreja que gastou tempo com os feridos. Uma igreja que gastou tempo com a sociedade, uma igreja que investiu em missões, uma igreja que não apenas olhou para si, mas que olhou para as nações e para os mundos e que quis cumprir a grande comissão. Nós vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, juntos iremos louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar, vamos. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, como igreja nós fomos chamados para entrar na brecha que Israel deixou, e esse é o motivo pelo qual o Senhor abriu os nossos olhos. Quantos passaram por nós, sofreram para que o Evangelho chegasse até nós? Muitos atravessaram oceanos para que o Evangelho chegasse até nós. Muitos morreram queimados no início do Brasil, da colonização do Brasil, para que o Evangelho chegasse até nós. Muitos deram a sua vida para nós estarmos vivos hoje. Muitos doaram de si e abriram mão dos seus futuros para que nós tivéssemos um futuro. Então, nesta manhã, me ajuda, Senhor, e ajuda os meus irmãos e ajuda a igreja a não ficar para trás, a não ser deixada para trás por escolhas próprias. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos ainda um pouco mais, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador, o Rei de toda a terra. Que seja um grande tempo de avivamento, que as igrejas sejam cheias do Teu Espírito Santo, e que todos nós, como cristãos, possamos, ó Deus, ser fortalecidos por Ti, para que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu me preocupo e às vezes a gente é chato e fica mandando mensagem para saber como é que tá e tudo. Sabe por quê? Porque eu penso como pastor de poder chegar um dia lá na eternidade, sair procurando e ver e saber depois. Porque você tem esse tempo maravilhoso, queridos, também vai ter um tempo que a gente vai olhar e falar, puxa vida, podia ter feito mais mesmo, porque a gente vai estar num grande tribunal,
onde as pessoas e as nações vão ser julgadas. E de repente vai passar ali amigos, parentes, pessoas que estiveram conosco na igreja, pessoas que abandonaram e apostataram a fé, pessoas que foram simpatizantes e pessoas que eu não preguei o evangelho. E tudo isso vai vir um senso de eu poderia ter feito um pouco mais. Como Schingler disse, eu poderia ter salvado mais uma alma, se eu tivesse gastado mais meia hora. Mas enfim, que Deus nos abençoe, Deus fortaleça demais a tua vida, e eu creio que essas informações vêm para somar na tua vida, no teu chamado, na tua vocação, no teu ministério. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais. Mande uma mensagem para alguém, compartilhe essa mensagem com alguém, faça a coisa diferente. Queridos, aquele dia será maravilhoso. Não vamos permitir que essas pessoas fiquem fora deste momento glorioso da história da igreja. Amém? Um ótimo café com você, nós vamos sortear. Depois ganhei mais 2 brindes, são 5 brindes hoje. E você vai ser contemplado. Nossa urna hoje está aqui. Todos as 63 pessoas que participaram ontem deixaram ali o seu like. Estou pensando aqui, e aqueles que assistem todos os dias, eu acho que vale a pena a gente dar uma recompensa para eles, né? Porque todos os dias estão aí, hein? Tem uma turma que todo dia está assistindo com a gente. Eu acho que eu vou mudar agora também essa estrutura nossa aqui. Tem um sorteio sim, mas mais para aqueles que, olha aí. Vamos lá. Primeiro sorteado, irmã Marineide Prete de São Paulo. Primeiro sorteado. Tem uns aí, por favor, teve uns que o correio tá lento demais, e teve uns que me informaram ontem que chegou um brinde. Se não chegou ainda, se foi sorteado não chegou ainda, por favor me avise. Dá pra gente cobrar o correio também, ok? Segundo sorteio, irmã Maria Luísa Rodrigues, eu acho que é de São Paulo também. Irmã Maria Luísa Rodrigues. Terceiro sorteio aqui, irmã Marisa Tombi. Irmã Marisa Tombi. Irmã Miriam Viana. Acho que eu não sei de onde que é, pode ser São Paulo, depois você pode me ajudar. E o último de hoje, irmã Silmara. Silmara acho que é de Serquilho, não tenho certeza. Ok, então Marineide Prete, Maria Luísa Rodrigues, irmã Marisa Tombi, irmã Miriam Viana e irmã Silmara, contemplados no nosso presente. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós vamos falar de um processo da reconstrução do eu, vai envolver cura interior, e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida, sempre aplicando um pouco o evangelho, ok? A vinda de Jesus vem, a vinda do Senhor está às portas, os sinais estão aí. Então vamos dizer agora, encerrar dizendo aquilo que Paulo, na sua preocupação, também diz, quando ele diz assim: acorda tu que dormes, e Cristo dentre os mortos te levantará. O evangelho, esse que eu falei para você hoje aqui, esse é o evangelho, é graça, ele é de graça, mas tem que haver um trabalho, tem que haver uma dedicação e tem que haver um esforço, porque aquele dia vai mostrar tudo que é esse evangelho da prosperidade que já varreu as nações aí, chegou até nós também trazendo essa comodidade e essa tranquilidade. Mas que Deus nos abençoe, para que o evangelho puro, verdadeiro, possa marcar a nossa vida.
sempre dizendo, em todo tempo e em todo momento, aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura, nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe você, um ótimo final de semana, um ótimo final de semana para a tua família, um ótimo final de semana de oração e de intercessão. E lembra, Tribunal de Cristo, aquele dia vai ser maravilhoso. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Dia inesquecível, dia onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e vai valer a pena. Beijo no teu coração,